Aqui, ó, uma notícia, um consolo por uma notícia horrível, né? Assassino do Cabo Cardoso é preso, né? Um consolo por algo, uma tragédia, né? Policiais militares do 14º BPM Bangu e 20º BPM Mesquita prenderam ontem Jonathan Santos Targino, o homem que atirou na cabeça e matou o PM Derinaldo Cardoso dos Santos durante uma tentativa de assalto a uma loja da Casa e Vídeo em Mesquita, na Baixada Fluminense, na última sexta-feira. Muitos de vocês aí já devem ter acompanhado, visto o vídeo, né? Tá aí, ó. Ele estava escondido na Vila Kennedy. A PM também prendeu outro homem acusado de dar cobertura aos assaltantes, né? Imagens de câmera de segurança da loja que estava sendo roubada mostram como o assaltante se escondeu atrás de mercadorias antes de balear o PM e fugir. A Polícia Militar do Rio de Janeiro informou que o oficial do 20º BPM foi socorrido logo depois do disparo e levado ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, mas infelizmente veio a falecer. E tem um vídeo muito impressionante, né, muito emocionante dele, comentando a perda de um irmão de farda, né? Esse Cabo Cardoso aí, né, fez um vídeo, né, falou assim: olha, a gente sai pra assim, quase que providência, né, você ter esse vídeo dele, né? Você falou assim: ó, a gente sai pra trabalhar, a gente não sabe se volta, né? Ser policial militar é ser chamado a uma missão que é você arriscar sua vida por pessoas que você não conhece, né? E que às vezes até criticam a própria polícia, né? Mas tem que estar lá. E perder um irmão de farda é sempre doloroso, né? E mal sabia ele que ele faria, né? Acabaria, os colegas de farda dele, né? Os irmãos de farda dele teriam essa dor em relação a ele, né? É triste isso, mas ainda bem que o assassino tenha sido preso, né? E tem um vídeo dele, né? Chegando em casa, pegando abraçando o filhinho. Cara, aquilo dali acabou com o meu final de semana, né? É difícil ver uma cena daquela e ficar indiferente, né? Inclusive, eu queria até pegar o boné ali. Eu tenho um boné Blue Lives Matter, né? Que é o boné da vida dos policiais importam, né? E é triste, né? Saber que a imprensa fica torcendo para os criminosos, né? Quando eu vi que prenderam o bandido, eu fiquei muito triste, porque no Brasil não tem pena de morte, né? É muito triste. O Brasil precisa ter pena de morte. Eu tô maluco? Você que tá em casa me assistindo, comenta aqui, por favor. Você acha mesmo que um cara que tá ali roubando, dá um tiro na cabeça de um homem desse aí honesto, que tá só cumprindo o seu dever de casa, deixa a filhinha, deixa a esposa, deixa a outra filha mais velha dele, eles não vão mais encontrar o pai. Eles vão chegar em casa agora, eles só vão ver um pedaço de pano, uma farda, para lembrar do pai. Eles não tem mais como chegar assim, ó, tocar. Às vezes o jornalismo, às vezes não, né? Esse jornalismo que se diz materialista, né? Que nega a imortalidade, nega a eternidade, que a gente fala que o tempo todo disso, são os primeiros a negar a realidade material. Olha, isso aqui, ó. A esposa desse policial não pode fazer isso aqui na mão do marido dela. Tocar na mão assim, ó. Tocar. Ela não pode mais dar um beijo no rosto. Os filhos dele não podem mais pegar na mãozinha dele e falar: papai, me dá a mão. Por quê? Um criminoso, canalha, filho da puta, sim, atirou na cabeça, covardemente, pelas costas, desse policial que estava socorrendo pessoas inocentes e um trabalhador inocente que estava sendo roubado. Eu estou maluco de falar que faz falta uma pena de morte no Brasil? Não. É triste saber que esse cara... E o pior de tudo, aí são rumores, né, Italo? Eu não sei. Parece que ele se entregou. Que ele se entregou não é rumor. Ele se entregou, mas parece que ele se entregou
orientado por ONGs ligados ao PSOL. Como ele deveria se portar, como ele deveria falar. E aí o próprio delegado do caso, infelizmente seguindo ali a lei que o Congresso aprovou, né, puniu os policiais que filmaram o momento da prisão, né, e o momento que levaram esse criminoso para a cadeia. Alegaram tortura, vilipêndio, exposição, que não sei o que, blá blá blá. Aí eu volto, você é policial? Eu volto, deixa eu pegar o nome do outro policial. Ah, não posso falar o nome dele publicamente, não. Mas quem quiser, me procura lá no Telegram. Né? Eu avisei que eu vou ajudar um policial, não vou nem falar o nome do estado dele ainda, a criar uma revista e uma ONG para ajudar policiais. O cara vai lá, cobra R$ 9,90 por mês, R$ 19,90 por mês. Ele consegue criar uma revista, consegue gerar fundos, escrever artigos para poder apresentar ao Congresso, etc. Eu já falei disso outras vezes, mas já está sendo feito. Eu esqueci aqui que eu não posso falar o nome do policial. Mas, até quando a gente vai ficar sofrendo uma coisa dessa? Esse vilipêndio. É triste, gente, porque só quem perdeu sabe. Não adianta a gente postar indignado. Isso não chega até a experiência que essas pessoas estão sentindo. Nós não sabemos o que é perder um pai policial se não tivermos um pai policial morto. O máximo que a gente pode tentar é imaginar qual seria a dor dessa esposa, a dor desse filho. De um homem cuja a própria profissão é derramar o próprio sangue por nós. Por nós. É inadmissível. O sangue que deveria estar derramado era o do criminoso. Ponto final. Chama atenção o vídeo também da menina, da filha dele mais velha. No funeral. No funeral, e uma das coisas que mais me chamou a atenção é o fato dela dizer que reconhecia o heroísmo do pai, sabia dos riscos que a profissão dele oferecia, porque ele tinha ensinado isso para ela, que ela sabia que deveria mesmo assim continuar lutando e seguindo com o legado dele em caso de morte dele. A gente, particularmente eu, fiquei muito emocionado pela forma contundente que ele não era somente um policial que estava defendendo a população, o pagador de impostos, mas também como ele cuidava da sua família, como ele defendia a sua família, como ele educava a sua família, como ele deixou um legado. A narrativa desse discurso dessa menina, para mim, vai ficar como exemplo de, além de um excelente policial, de um pai brilhante que zelava e cuidava da sua família com muito brilho, com muita honra. E o exemplo do que ela falou, a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. E eu percebi que quando ela falava, debruçada em cima do caixão, ela falava de verdades que o pai dela ensinou enquanto estava vivo. E para mim esse foi o maior legado do Cabo Cardoso, pelo menos para a minha vida, e que eu acho que eu tenho que tornar isso possível nas famílias, na minha família, e dizer isso para vocês aqui, com toda a dificuldade que tem de falar e relatar, embargar a voz nesse momento aqui, mas o grande exemplo da filha dele, para mim, é o que vai ficar marcado esse episódio. Parabéns aos policiais. Realmente incomoda quem está trabalhando honestamente, quem está prendendo bandidos, quem está colocando esses bandidos na cadeia, e incomoda também a população de bem, o judiciário que muitas vezes solta esses bandidos e que dá cobertura para esses bandidos. É isso que incomoda no Brasil.
Parabéns aos policiais, que Deus abençoe vocês. O Rio de Janeiro, a gente sabe das lutas difíceis, terríveis, mas desejo a vocês sorte, coragem sempre e obrigado a todos os policiais militares do Brasil, as Forças Nacionais de Segurança, todos os lugares, essas pessoas que dão a sua vida para defender as famílias brasileiras. Pois é. Oi. Alan, tá mudo. Foi mal. O Lucimar escreveu aqui. Gente, não ataque o cara, não, tá? Eu só quero ler o comentário dele e explicar o erro. Todos nós podemos pensar de maneira equivocada. Não façamos ao outro aquilo que não gostaríamos que fizéssemos, que nos fizéssemos. Olho por olho, dente por dente, já ficou para trás. Olha, deixa eu te explicar, Lucimar. Você está querendo citar mais ou menos algo bíblico? Foi o próprio Nosso Senhor disse que quem com a espada fere, com a espada será? Ferido. Hã? Ferido. O próprio Jesus Cristo falou isso. Então, essa coisa de pena de morte ser considerado um negócio do Antigo Testamento, isso é furado. Isso não existe, não. Tá? Isso aí é alguma corrente de alguém que você segue, que prega um Jesus hippie, Jesus e aí tranquilão, entendeu? Não existe isso, né? Você precisa sim ter pena de morte, porque a pena ela é equivalente à culpa. E se a culpa for algo que não pode ser sanada e a existência dessa pessoa precisa ser retirada para evitar males maiores, ela precisa ter a pena capital. Como aqui nos Estados Unidos, por exemplo, uma das penas para traição à pátria, por exemplo, como um crime do processo eleitoral com a ajuda de estrangeiros, é a pena de morte. É a pena capital. E no Brasil, infelizmente, né, é óbvio que eu entendo que a aplicabilidade de uma pena de morte no Brasil é quase um suicídio, né? Porque aí amanhã o PT vai lá e rouba o país e vai ficar aplicando pena de morte igual um louco. Não é isso que eu estou falando. Não estou falando de, a gente precisa ter isso aqui agora. Eu só estou falando que em casos como esse aí, para mim, deveria ter pena de morte. Né? Então não vamos confundir aqui que eu estou querendo pena de morte agora no Brasil. Não estou falando isso. Eu só estou dizendo que há casos onde a injustiça é tamanha que a pena deveria ser, né? Você percebe que a pena é pena de morte. Agora, não fiquem com esse discursinho de que pena de morte é um negócio anticristão, não. Não vem, não. Isso aí é corrente de pensamento hippie, né? De revolucionáriozinho que se infiltra dentro do cristianismo para poder falar que isso aí não é cristão. Sai fora disso aí. E outra coisa. Quando você for pensar isso, pega o rostinho do filho desse policial e fala assim pra ele, pena de morte não, tá? Fala no olho do filho dele. Porque assim, às vezes o pessoal fica fazendo filosofia e teologia com coisas abstratas. Você tem que pegar o rosto da criança, do filho do policial, olhar no olho dele e falar isso que você tá acreditando aí. Que aí você sai do mundo abstrato e vai pro mundo real. Pois é, né? Pois é, sempre tem que lembrar do mundo real, do concreto, botar os pés no chão.